Oi pessoal, boa noite. Atualizando aqui diariamente, como a gente tem feito, como de costume, as ações relacionadas mais diretamente à pandemia do Covid-19, mas também falar um pouco do cotidiano da cidade, de algumas ações de serviços públicos que estão sendo também progressivamente retomadas. A primeira informação importante é dizer que hoje, pela manhã, o IJF chegou ao número de 100 leitos de UTI abertos especificamente para a Covid. Só para dar uma ideia de grandeza, assim, de comparação, a importância desses 100 leitos especificamente novos de UTI para a Covid, o IJF, nosso maior hospital de trauma, de politrauma do Nordeste brasileiro, um hospital super importante, que funciona 24 horas, 7 dias por semana, com mais de 20 especialidades médicas, com um centro de queimados que é referência, ele tinha uma unidade de UTI com 33 leitos. Então o IJF inteiro, que toma conta de uma grande demanda de traumas, de violência no trânsito, de violência também, de tiro, de faca, de acidentes vasculares, em virtude de quedas, enfim, de batidas de carro. Então o hospital inteiro, para funcionar, ele rodava com 33 leitos de suporte de UTI. A gente, além de ter mantido esses 33 leitos para fazer rodar o hospital com toda essa demanda do dia a dia que continua a acontecer e continua batendo na porta do IJF, a gente abriu no IJF 2 100 leitos em aí pouco mais de 6 semanas. A gente montou uma estrutura em quase 2 meses, na verdade. A gente montou uma estrutura que é 3 vezes maior de leitos de UTI do que a estrutura já regulada do hospital. E não são leitos improvisados, são estruturas de UTI, com leitos de UTI, não é só ter o respirador, tem toda uma estrutura de equipamentos, de equipe multiprofissional, monitorização do paciente, inclusive equipamentos de hemodiálise para os pacientes mais graves que desenvolvem quadros renais. Então tem toda uma estrutura de UTI, de fato, que funciona, como eu disse, numa área e com acessibilidade, com garantias de assistência 3 vezes maior do que a própria estrutura de UTI que o IJF continha. Então hoje a gente chegou a abrir mais 10 leitos, ao número de 100 leitos. Obviamente que não é um dado que a gente celebra, o ideal é que não está vivenciando a pandemia, mas em virtude da pandemia, demonstrar também o tempo e a rapidez com que a gente conseguiu mobilizar equipes, equipamentos e colocar para funcionar uma estrutura muito sofisticada em termos de tecnologia, muito competente em termos profissionais, para assistir aos pacientes mais graves, especificamente com o quadro de Covid-19. Um outro número importante, que também não se celebra, se registra, mas dá dimensão também do tempo e da velocidade de resposta das políticas de saúde do município, são números do Hospital do PV. Aqui mesmo, na nossa rede social, a gente compartilhou quando o paciente de número 1000 foi acolhido dentro do Hospital de Campanha do Presidente Vargas. Eu atualizei agora os números recentemente, agora há poucas horas atrás, a gente já estava com 1.022 admissões. Então já 1.022 pacientes deram entrada, foram acolhidos ou estão sendo acolhidos dentro do hospital. Você imagina se a gente não tivesse no período de tempo tão curto, mobilizado um hospital de campanha com a qualidade do hospital de campanha do PV. Como é que estaria a nossa rede assistencial? Muito mais saturada, muito mais engarrafada e muito possivelmente muitos pacientes que sobreviveram, que foram curados, que tiveram alta, não teriam tido essa oportunidade caso essa decisão não tivesse sido tomada. E o mais importante, a estrutura foi mobilizada em 30 dias, com equipamentos profissionais. A gente passou a funcionar primeiro com 56 leitos e hoje a gente já tem uma estrutura hoje com 280 leitos lá no Hospital de Campanha do PV, que, como eu disse, já admitiu 1.022 pacientes. A gente está com um número de altas também bastante elevados. A gente está com 788 altas já dadas. Eu me recordo que semana passada foi matéria internacional, um hospital lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, uma cidade rica, que teve das maiores dramas vividos pelo Covid, porque foi uma cidade muito atingida por essa pandemia. Lá foi a matéria nacional quando o hospital celebrou o número de 800 altas dadas. Pois aqui a gente, muito possivelmente, nos próximos dias, ou amanhã, ou depois da manhã, ou durante esse final de semana ainda, a gente deverá chegar a 800 altas já dadas
no hospital de campanha do PV. Eu sei lá atrás, quando tomei a decisão, houve crítica, houve polêmica, a gente está no ano eleitoral, naturalmente a oposição vai lá fazer uma política, falar mal, mas vocês imaginam se a gente não tivesse a convicção de que era preciso fazer o que a gente fez no tempo que a gente fez. Como não estaria agora a nossa já saturada e já engarrafada rede hospitalar de saúde de Fortaleza. Então, eu queria compartilhar esses dados com os fortalezenses, né, com toda a equipe da saúde, com os profissionais da saúde, que é quem estão fazendo acontecer essa realidade lá na ponta, dentro dos leitos, nos leitos de UTI, na atenção primária, que tem de fato acolhido de forma humanizada, assistido a população e dado a chance e a oportunidade a tanta gente se recuperar, se curar, se reabilitar e voltar para as suas residências. Dito isso, pessoal, eu fiz agora também uma reunião longa da retomada das obras da cidade de Fortaleza. Esse último decreto que a gente publicou, da Prefeitura e do Governo, ele permite obras privadas de serem retomadas dentro de alguns protocolos e também permitem obras públicas que são tidas e são avaliadas como obras essenciais também. A gente, obviamente, está se preocupando em retomar essas obras com muita responsabilidade, com os protocolos devidos, mas também, como a gente tem hoje recurso em caixa, tem obras fundamentais que precisam ser entregues, a gente começou também, vai fazer isso agora, toda semana, monitorar o andamento dessas obras, a retomada de algumas, o início de outras que estavam previstas para acontecer durante esse período de pandemia, que não foram iniciadas e que passarão a ser iniciadas. Obviamente que vamos focar e dar aí uma atenção especial. Faltam aí pouco mais de 6 meses, 7 meses para acabar o ano. Eu tenho até o dia 31 de dezembro para finalizar meu mandato e quero, obviamente, entregar como legado obras que foram prometidas, que são esperadas e que são muito importantes para a cidade de Fortaleza, porque mexem com a qualidade de vida, com a oportunidade de servir as pessoas principalmente mais vulneráveis. E por essa razão é que a gente estava discutindo com prioridade as obras da educação, que em síntese serão novas creches, reformas de escola, novas escolas em tempo integral e as escolas areninhas, que são equipamentos que vão funcionar como contratempo, como contraturno da escola e ao mesmo tempo o uso da areninha. Priorizamos, obviamente, as obras da saúde, temos muitas obras da saúde para serem entregues agora, 2 policlínicas agora até o final de julho, de exames e consultas. Só para dar uma ideia, uma policlínica dessa que a gente inaugurou no Jockey Club, ela faz em média de 8 a 10 mil atendimentos por mês de exames e consultas médicas especializadas. Teremos mais 2 agora até final de julho, uma no Passaré e uma outra lá no Siqueira. Teremos também reformas de hospitais, teremos Gonzaguinha da Barra sendo entregue, teremos a reforma de lá, obviamente, né? Uma etapa do Frautinha de Messejana, o Frautinha de Parangaba também sendo entregue. Iniciaremos também o novo hospital do Gonzaguinha do Zé Walter, teremos uma etapa do Gonzaguinha de Messejana também sendo entregue, reformas de postos, um novo CAPS infantil no Bom Jardim, para dar aqui alguns exemplos, e outras obras também importantes para a cidade de requalificação de lagoas, obras também de 2 mini terminais de ônibus para poder melhorar a velocidade e a qualidade do transporte público em algumas áreas. E também algumas obras viárias que estejam nesse momento em eixos comerciais, em outras palavras, obras que estão quebrando, abrindo subterrâneo, colocando cano, arrancando asfalto, que estão requalificando urbanisticamente áreas que são corredores comerciais. A gente está correndo para entregar boa parte delas antes da retomada dessas atividades. É bom dizer que esses comerciantes e empresários já têm sofrido com a própria crise econômica global, com as consequências da pandemia, e o que estiver ao nosso alcance, obviamente, quando possível, em muitas dessas obras que a gente já iniciou, a gente vai trabalhar para acelerar a finalização dela o mais rápido possível, para poder a obra em si não ser um empecilho a mais para a retomada da economia. Muito pelo contrário, que ela seja uma oportunidade para que a retomada aconteça em espaços muito mais bem qualificados e muito mais bem atrativos. Era isso que eu tinha a dizer hoje, tem muita coisa para falar, mas vou dividir aqui. Amanhã vamos ter um outro encontro, porque tem novas reuniões ainda hoje e durante o período de amanhã, que gerarão certamente novidades e informações a serem compartilhadas com vocês. Muito obrigado e a todos vocês uma boa noite.